Olá, bem-vindo ao D-Live TV. Assinala-se esta segunda-feira, 9 de maio, o Dia da Europa. A propósito, vamos conversar um pouco com o investigador Sterling Jenner sobre a Europa no que concerne o seu presente e futuro, sem deixar de lado a cooperação que existe entre São Tomé e Príncipe e os demais países da Europa. Antes de mais, o nosso agradecimento. Eu que agradeço, entretanto, a Andy pela oportunidade para falarmos deste dia, que é da Europa, mas também que é da África, é da América e é, no fundo, de todo o mundo. Dia da Europa. De certeza, houve um propósito na criação desta data. Qual é, nesse caso? Com certeza. O propósito do dia 9 de maio ser o Dia da Europa deve, sobretudo, à chamada Declaração Schuman. Robert Schuman, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, um estadista por excelência, que já nos anos 50, 1950, como sabe, a Europa foi sempre um espaço onde se travou grandes batalhas, guerras. Então os europeus sentiram-se na necessidade de dar um salto em frente. É assim que aparece, sobretudo, o chamado Plano Marshall dos Estados Unidos da América, de apoio para a reconstrução da Europa. E este dia 9 de maio, em particular, dá alusão a esta declaração Schuman, que no fundo visou criar a chamada SECA, a Comissão, a Comunidade da Europa de Carvão e do Aço. No fundo é congregar a França e a Alemanha, que eram os dois rivais por excelência, de estarem num projeto comum, económico, de viabilidade, no sentido de também travar esta potência a qualquer momento estarem em conflito. Daí então o dia 9 de maio. E, resumidamente, este dia também teve como propósito de unir a Europa, nesse caso, e promover a paz. A atualidade da Europa nesse momento, aquela união não está-se muito visível. Compartilha com esta ideia? Não compartilho a ideia. Bom, isso discute-se, não é? Discute-se. O dia 9 é o dia, verdadeiramente, é o dia de paz e da unidade. Estamos a falar, se fizermos uma comparação desses 50 anos, 60 anos, veremos muitos saltos que a Europa deu. Comparativa a várias outras zonas geográficas que não o fizeram ou têm dificuldades de o fazer. É normal, vejamos, hoje já não se fala da Europa sem antes colocar o prefixo União. Estamos a falar da União Europeia. Já não estamos a falar de 2, 3 países ditos poderosos, mas estamos a falar de 28 que falam uma só voz na chamada União Europeia. Há aqui vários elementos que é necessário enaltecer. Por isso eu penso, muito sinceramente, que esses elementos conseguem ser muito mais do que este ou aquele elemento que deve ser trabalhado a cada dia. Sim, doutor, de 2015, digamos, 2014 a esta parte, a Europa viveu alguns momentos conturbados, de polêmicas, digamos assim, e com destaque para questões de refugiado e a questão também que se prende com terrorismo. Qual é o seu comentário a nível desses desafios que a Europa tem no momento? Eu começaria por dizer que, vejamos, a União Europeia hoje é um ator das relações internacionais por excelência, é o maior bloco económico mundial, capaz de enfrentar apenas os Estados Unidos da América, que não outro, e é também um espaço onde se pode dizer o Eldorado para vários outros povos. E isto, claro, cria uma certa potência, todos quererem lá ir. É assim que surge, por exemplo, a questão dos refugiados. Não é? Sabe que refugiado tem muito que se liga. E eu depois também vou chegar ao terrorismo, obviamente. Refugiados são, no fundo, são pessoas
com cidadãos nossos que vão à procura de melhores condições de vida. E vão à Europa, podiam fazê-lo de outras formas, mas sabemos todos que há muito recentemente entrar no espaço europeu continua a ser um problema difícil a entrada. Então há toda essa questão da máfia que procuram chegar a esta mesma Europa para conseguirem também o que todos aspiramos, né? Melhores condições de vida, mas que preferem fazê-lo por esta vida. Mas também fazem por esta via, fugindo um pouco também os problemas que confrontam-se, que vivem nos seus respectivos países e zonas. Por isso, aqui não é apenas um problema da Europa como tal, mas é um problema de toda a sociedade internacional. Mas neste contexto, a Europa está unida sobre esta temática de refugiados? Porque, sobretudo, há alguns países ainda que não abram, que estão confinados e que não querem aquela abertura a este caso. Há aqui uma questão que é preciso também aflorar, que tem a ver com o próprio, a exceção de muitos governos na Europa que vêm, sobretudo agora, da extrema-direita. Com certeza, a sua visão do mundo, a sua visão de soberania interfere muito com os chamados ideologias do centro e da esquerda. E tudo isso também contribui. A visão que têm do imigrante, a visão que têm da imigração, diferencia muito e, claro, isto faz com que nas suas políticas externas conseguem ser mais musculados, conseguem ter uma posição mais penosa, digamos assim, para aqueles que veem a Europa como uma salvação. Mas é preciso também enaltecer outras questões. A Europa também tem outros valores, não é? A própria integração europeia, que muito, sobretudo para a África tem uma posição quase privilegiada na política comunitária. Mas essa política comunitária, como vamos ver, primeiro nós queremos engrandecer aquilo que é nosso. Sim. E depois conseguimos então auxiliar a mão aos outros. E não há dúvidas, estamos a falar de 28 Estados. Cada um tem esta sua prioridade. Não obstante congregarem todos numa mesma integração. Uma integração hoje que deu os passos que nunca antes havia estudado nas relações internacionais. Estamos a falar de 28 países do leste, do centro, do oeste europeu, que, no fundo, vão procurando partilhar vários valores. E nesses valores, eles criam uma chamada pauta externa comum, ou seja, entre os países europeus, entre esses 28, há uma política de consolidação a cada vez mais da própria integração e criam uma política diferenciada para os demais. Então aqui entro com a questão da África em particular, que a nós nos diz tem um maior interesse. Como sabe, vários países da União Europeia foram potências coloniais. Estamos a falar da Bélgica, de Portugal, de Espanha, da França, do Reino Unido. Então há aqui uma relação de colono e colonizado que nem sempre, e sobretudo no passado, não era nada pacífica. Mas mesmo assim, os europeus africanos conseguiram dar um passo em frente. Se nós tivermos que fazer uma leitura da cooperação entre a Europa e a África, ou da União Europeia e África, não digo a União Africana, justamente devido à questão de Marrocos, que é pouco relevante agora, temos que entrar tudo. Sim, desculpa, doutor, só para situarmos um pouco, nós estamos pressionados com o tempo. Uhum. Uma questão que, com certeza, suscita curiosidade é: nosso país teve, nesse momento, tem um novo governo, e como é que
olha a posição do atual governo para com a Europa? Se, na verdade, nós iremos ou não tirar dividido das cooperações que existem? Bom, eu falo enquanto académico, académico, e eu não tenho dúvidas. Eu acho que a política externa são tomense, elaborada por atual governo, é muito clara. Procura de novos espaços geográficos de cooperação e novos atores. E a esse nível, pelo menos aquilo que se vê na comunicação social, é justamente uma posição de alavancar, uma posição de maior acutilância a este desiderato. Com certeza, a Europa é um espaço tradicional por excelência. Temos, naturalmente, uma excelente cooperação com a Europa a nível da própria negociação no quadro dos ACPs e a nível também bilateral, isto é de forma direta, entre São Tomé e Príncipe e a União Europeia. Esteve cá muito recentemente o embaixador da União Europeia junto ao Estado de São Tomé e foi feita uma declaração pública. Por isso eu estou em crer que estes desideratos têm sido bem encaminhados. Sim, e quase mesmo na reta final, já como já tinha referido, pressão do tempo, é só para tentarmos alencar alguns pormenores ainda que possam existir na relação África-Europa, mas com destaque para São Tomé. O que o senhor investigador gostaria de ver como cooperação, como fomento da cooperação na relação entre São Tomé e Príncipe e os países, digamos, os tradicionais países amigos de São Tomé e Príncipe? Não, eu começaria logo por, uma vez mais, enaltecer a nossa posição geográfica. Temos uma posição geoestratégica relevante, não apenas para os países do Golfo da Guiné, mas também para os países do Sul, já estamos a falar da América, e, sobretudo, para os países europeus. Nós começamos por falar da migração. Pois bem, São Tomé e Príncipe, dada a sua posição geográfica, pode com certeza ser um parceiro da União Europeia para o controle da questão da imigração. Por um lado a imigração, mas por outro lado há outro assunto muito relevante, sobretudo muito presente hoje na política internacional, tem justamente a ver com a pirataria. A Europa não consegue por si só combater a questão da pirataria, e hoje falamos muito da interdependência entre as nações. Logo, essa situação, eu estou em crer que os decisores, tanto de um lado como do outro, tenham debatido essa questão no sentido de procurar aqui um ponto de convergência. Falamos desses dois assuntos, mas poderíamos elencar outros. Podíamos falar, por exemplo, da questão da marítima. Apenas por um lado vimos a pirataria, mas por outro lado vimos a circulação dos barcos. Desde a questão no Golfo do Éden, a zona do Golfo da Guiné tem sido um dos maiores, para não dizer o maior, espaço de circulação dos barcos, não só para a Europa, como também para os Estados Unidos, no fundo para todo o Ocidente e não só. Por isso são vários elementos que podemos mais reforçar a cooperação entre São Tomé e Príncipe em particular e a União Europeia. Doutor, falar de Europa em pouco espaço de tempo é quase impossível, mas gostaria de solicitar se alguma mensagem em alusão ao dia. Em alusão ao dia, com certeza, se em alguns séculos passados falar da Europa era falar do mundo, hoje com a interdependência ela continua a existir, com certeza. Hoje, por exemplo, com as alterações climáticas, nós não conseguimos fechar o nosso céu, ele é único. Por isso, os europeus estão felizes e contentes pelo dia que se comemora hoje, e também os nossos africanos, e São Tomé em particular, enviamos igualmente uma palavra de carinho, de apreço, porque sabemos que temos que estar sempre juntos, cooperando em parcerias para o bem
de toda a sociedade internacional. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso estúdio. Sendo assim, está encerrada a nossa curta conversa, digamos assim, em alusão ao Dia de Europa, que se assinala hoje, segunda-feira, 9 de maio. Adler Santiago e toda a equipa de Andi Live que trabalhou para si, aquele abraço.